tudo bem? Aqui com vocês eu sou a Prof. Vika. Sigo te acompanhando nessas aulas, tá? De alfabetização. Olha que já até mudei automaticamente, nem vi, né? Por que eu mudei esse slide, né? Por que a gente está falando sobre isso? A gente está falando muito sobre gêneros textuais, sobre como o texto, ele nos traz muitas coisas do mundo, né? O texto, ele é algo que está no mundo, ele não é uma coisa isolada. Então eu estou tentando trazer para vocês o máximo de textos que a gente tem no nosso dia a dia, né? Que às vezes a gente nem entende muito bem como texto, porque são pequenos, porque não são corridos, por uma série de coisas, né? E eu queria falar com vocês especificamente sobre um texto que a gente passa batido todos os dias, porque a gente acaba ignorando, né? Mas assim, são os rótulos, né? As informações que vêm nos rótulos. Então assim, ó, a pergunta que eu quero deixar pra vocês é a seguinte: o que te faz escolher um produto alimentar e não outro, tá? Bom, rótulos, existem vários produtos, não só alimentares, né? Mas eu fiquei muito pensando nisso, né? A gente é uma sociedade muito corrida, né? Cada vez mais corrida. Isso faz com que a gente tenha cada vez menos tempo para fazer a nossa própria comida, né? Para cuidar da gente alimentarmente, e acaba com que a gente compre muitas coisas prontas, processadas e tudo mais, né? Então assim, hoje, né, chegou no super, o que tu pensa? Ah, vou comprar esse ou esse pão. Será que é o preço que tu leva em consideração? Eu levo bastante o preço em consideração. Será que é a embalagem, né? Ai, mais bonita, mais vistosa? Ou as informações que estão ali logo de cara me cativam? Será que é, sei lá, a quantidade de gordura? Ah, vou fazer um regime, tem que cuidar da gordura? Ou se é, ou se não é integral, né? Que informações que me cativam em relação a isso? Mais uma vez, né, a gente vive esse mundo de grande correria e a gente desenvolveu uma série de doenças porque a gente se alimenta muito mal, e aí a gente tem agora uma série de coisas que a gente tem que curar que a gente não sabe nem muito bem o que é, né? Glúten, lactose, tem que ser integral, tem que ter semente, não tem que ter semente, a gente não sabe muito bem o que consumir, né? Então eu vou conversar algumas coisinhas contigo que vão te ajudar muito na hora de tu fazer a leitura desses rótulos, dessas informações que tem aí no supermercado, né? Aí assim, né, bem obviamente, o que nós temos aqui? Frutas, né, essencialmente são frutas. A gente consegue nomear elas todas, né? A princípio aqui, mamão, banana, uva, abacaxi, melancia, né? Kiwi, laranja, maçã, acho que eu não falei. Enfim, a gente consegue nomear as coisas. Então, quais são os ingredientes que eu tenho aqui? Bom, aqui o ingrediente que eu tenho é banana. Banana é um ingrediente, né? Eu consigo ver, eu consigo sentir, eu consigo saber o que é. Então, quando eu vou escolher um alimento que está lá no super, eu tenho que mais ou menos conseguir identificar, mesmo que seja, sei lá, uma garrafa de suco, eu tenho que entender que a coisa que mais tem que ter dentro dessa garrafa de suco de laranja é a laranja. E vocês sabiam que nem sempre é assim? Que muitas vezes a gente tem muito mais água, na verdade na maior parte dos sucos a gente tem muito mais água do que de fato laranja? E às vezes a gente nem sequer tem laranja no suco natural de laranja, olha que complicado isso, né? Então, para a gente não ser enganado, não ser ludibriado, vamos pensar um pouquinho mais sobre o que é o rótulo. Então, venho falando com vocês, né? O rótulo, ele é um gênero textual que tem como objetivo informar sobre um determinado produto. Ele vai te informar, ele vai trazer informações, como os componentes, né? Se é um suco, se é um pão, se é um bolo, né? O que tem ali? O fabricante, de onde veio, né? As validades da fabricação. Tudo isso tem que estar ali de alguma forma, tá? Inclusive tem algumas formas bem mais clássicas, assim, né? Mais estruturadas e até obrigatoriamente estruturadas, para que a gente não seja, né, enganado. Porque muitas vezes o que vale mais é a publicidade que se faz em torno disso e do que de fato aquilo ser um produto bom ou não, né? Então o que acontece? A vontade de vender se sobrepõe, né? Vai se sobressair em relação à qualidade real desse produto. Então, como que eu faço para me livrar disso? Como que eu faço para cuidar da minha saúde e da minha família? Bom, eu vou ler o rótulo, tá? E aí no rótulo sempre tem algumas informações, como eu falei pra vocês, né? Ingredientes, prazo de validade, blá blá blá, e às vezes tem tabela nutricional. Às vezes a gente vai lá no posto de saúde e tal, né? Faz um acompanhamento com o nutricionista e a gente não se dá muito por conta de que a gente pode comparar, né? Um suco com outro suco. Eu tava falando suco como um exemplo, né? Qualquer alimento. Então eu tava falando pra vocês aqui, olha só como a gente tem coisas que muitas vezes a gente não sabe o que é, né?
Uma informação bem importante, tá? Todas as informações que tem aqui é o próprio fabricante que decide em relação à quantidade. Então, por exemplo, esse copo de suco, essa garrafa de suco aqui, ela tem 1 litro. Olha lá, ele me diz na capa que tem 1 litro essa caixinha de suco. Mas essa informação nutricional é para cada 200 ml, né? E aqui a gente tem mais ou menos, então, uns 4 copos de suco, né? 3, 4 copos, dependendo, né, do tamanho. Só que aqui se fala em 200 ml, tá? Então, isso daqui não diz respeito exatamente isso aqui, tá? Se eu tomar tudo isso aqui, eu vou ter 4, 5 vezes a mais do que essas quantidades. Aí eu queria mostrar pra vocês. Ah, mas eu não sei que são carboidratos, açúcares é tipo açúcar? É tipo açúcar, né? Fibra alimentar, sódio mais ou menos talvez saiba que é sal, né? Vitamina C, porque afinal de contas são suco de laranja, tá? Então aqui, mas eu não tenho noção de quanto que são esses valores, eu não sei se é bom ou se é ruim. Tudo bem, o que tu faz? Tá lá no super, tu vai olhar ali o suco de uma determinada marca, vai comparar ele com algum outro, tá? Então aqui, um suco de laranja, a mesma coisa, tá? Ó, te liga, eu já te falei isso, ou eu vou te falar isso, numa aula sobre os encartes, né? E como a gente tem informações, olha só, daqui a pouco tu vai no super e vê que esse suco aqui de 1 litro, ele é um determinado valor e esse outro aqui é mais barato. Aí tu, vou nesse, só que tu não te ligou aqui que vem menos. Então tem que fazer sempre essas ponderações. Aí dá uma olhada naquela continha que eu te mostrei, tá? Pra tu fazer a quantidade do produto pelo valor, pra ver quanto tá pagando por cada quantidade desse produto, tá? É bem importante. Então aqui, tá? Aí tem de novo, valores energéticos, aqui de novo, isso é interessante, tá? Pensar 200 ml, né? Um copo. Então ele tá pensando as mesmas medidas, exatamente igual. Então aqui se eu tinha açúcares, aqui eu tenho 16 gramas de açúcares, aqui eu tenho 21. Se a minha preocupação é comer o açúcar, se eu tenho diabetes, por exemplo, né? Bom, tem que me ligar, cuidar. Às vezes, gente, acontece que um produto ele tem menos açúcar e aí, pra compensar esse sabor, né? Pra ficar com sabor de açúcar igual, né? O sabor docinho que a gente gosta, bota-se adoçantes. E nem sempre os adoçantes fazem bem pra nossa saúde, então a gente tem que se ligar nisso também, tá? Então aqui, carboidratos, 24 gramas. Aqui, carboidratos, 20 gramas. Proteínas, 1,4 gramas. Aqui nem sequer aparece. Então, por que não aparece? Porque não tem ou porque o valor é muito pouco para que apareça. Não sei se vocês sabem, mas é interessante que a gente consuma todos os macronutrientes, os micronutrientes também, mas proteína é algo muito importante para nossa alimentação, tá? Então é interessante que a gente consuma alimentos que tenham proteínas, né? E aí ali, a vitamina C, 6,8 gramas, aqui 14 miligramas, tá? Então é uma diferença bastante grande, sódio 23 e sódio não aparece aqui, tá? Então assim, não querendo fazer propaganda para um ou para o outro, mas vamos se ligar na diferença, olha só. Dá pra ver, vejam aí, avaliem você na casa de vocês, tá? Eu não vou nem falar aqui. Qual deles será que é o melhor produto, né? O que tem mais coisas boas e menos coisas ruins, ou o contrário, né? Bom, não é sempre uma questão de só pegar o que tem menos, né? Um número mais baixo, mas entender quais são as mesmas necessidades nutricionais. Então, se ligar nisso, tá? Se tem gordura, né? Se tem açúcar, isso talvez não seja tão legal para tua alimentação. Proteína já é mais legal, tá? Pensando, claro, tô pensando de forma bem ampla, tá? Eu não sou nutricionista, eu tô pensando mesmo que o que eu espero de um suco, por exemplo, tá? Então isso é a tabela nutricional, a gente tem que se ligar, compara um com o outro e ver o que as marcas estão te oferecendo. Agora aqui, gente, sobre os ingredientes, tá? Sobre o processamento dos ingredientes. Coisas que a gente tem que se ligar, eu não tô mais falando de tabela nutricional, tá? Eu tô falando de ingredientes, que nem eu te falei. Qual é o ingrediente da banana? Ora, banana, né? Agora se eu quero fazer uma batida de banana, pode ir banana, água, leite condensado, talvez, né? Se for uma batida assim mais, né, fortinha. E a gente vai juntando, como se fosse uma receita, né? O pão que a gente compra no super, ele não nasceu da terra, né? Alguém fez aquela mistura. E as grandes empresas estão sempre fazendo essas misturas para que sejam mais duradouras, para que mantenham um gosto mais tempo. Só que a gente tem que entender que esses produtos eles são perecíveis, né? E quando a gente bota esse tipo de produto para manutenção desse alimento, muitas vezes esse produto não faz bem pra gente, tá? Então, o que a gente tem que saber aqui? Importante, a lista de ingredientes está em ordem
decrescente de quantidades. O que você quer falar, gente? O que essa menina tá falando? Eu vou mostrar pra ti exatamente, tá? Porque na embalagem, no rótulo de qualquer produto, tu tem a tabela nutricional e tu tem ingredientes, 2 pontos. A primeira coisa que vem ali é o que mais tem no teu produto. Então, se tu quer um pão integral, por exemplo, o que mais tem que ter ali é farinha integral, né? Em vez de ter, sei lá, outra coisa. Se tu quer um suco de laranja, tem que ter laranja, a primeira coisa que vai aparecer ali. Se aparecer algum outro componente, tá estranho esse suco, né? Não é tão natural assim. Quantidade, quanto mais ingredientes, mais processado é o alimento. Então, você tem ali bolo de fubá, sei lá, né? Bolo de cenoura. Aí tem ali cenoura, farinha, ovo, sal. Não me lembro muito bem a receita do bolo de cenoura. Mas, gente, se eu tiver ali uma série de outros nomes, quanto mais nomes tu tem ali, principalmente aqui, ó, nomes desconhecidos, mais complexo é esse alimento, tá? Muito provavelmente não faz tão bem para a saúde assim, tá? Então, é uma forma meio lógica e meio rápida da gente estar lendo os produtos, os rótulos. Agora vamos pensar o rótulo dos ingredientes, eu vou explicar direitinho o que eu tô falando. Ops, aqui. Olha só que eu estava te falando sobre os ingredientes, né? Sempre tem lá na tua embalagenzinha, diz ingredientes e o que vai ter. Aqui, e olha só, eu vou fazer uma relação, uma análise bem legal aqui, bem interessante, que diz o seguinte, né? Todos eles dizem integral. Bababá, marca tal, integral. Marca tal, integral, marca tal, light, né? Inclusive diz light aqui. Então, todos eles têm até um design, né? Uma coisa meio parecida, assim, né? Um pãozinho, enfim, né? De 3 diferentes marcas. Só que o que vai dizer aqui, ó lá, os ingredientes. Olha que loucura, gente. Ingrediente. Por mais que aqui diga alguma coisa, isso daqui é da publicidade, tá? Tu tem que ir nos ingredientes mesmo. Aqui diz, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Agora é isso, não é farinha integral, né? Estranho. Aí agora aqui, esse aqui, ingredientes, farinha de trigo integral. Ah, tá, não, ok, faz sentido, um pão integral tem uma farinha de trigo integral, né? Agora aqui, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico. Olha que às vezes muda uma palavra, né? Enriquecida, fortificada. Tá dizendo o quê? Que é uma farinha de trigo comum e que foram adicionadas coisas nela para que ela tenha essa característica mais integral, né? Como ferro e ácido fólico. Mas não necessariamente que ela é integral. Essa tabelinha que vocês encontram na internet, né? Tanto que diz aqui, ó, integral, realmente integral entre aspas, né? Porque, enfim, se pressupõe integral e parece integral, mas não é. E aí a gente vai ver aqui o que mais tem, ó. Farinha, né, pra fazer pão. Farinha, fermento biológico, farinha de trigo integral. Olha o que eu te falei das quantidades, né? Ah, tá, mas aqui tem farinha de trigo integral? Tem. Só que a questão é o seguinte, gente, não sei vocês, mas eu, quando compro um pão integral, eu penso no seguinte, bom, eu quero que o pão seja integral. Agora, se eu tenho um pão que eu comprei integral, mas ele tem mais farinha que não é integral, né? Olha lá, é o meu terceiro elemento. Primeiro vem farinha de trigo, depois vem fermento biológico e depois vem a farinha de integral, tá? Então, olha as quantidades diminuindo. Isso que eu queria dizer com quantidades decrescentes, tá? Primeiro o produto é o que mais tem, depois vai diminuindo as quantidades. Aí tu vai ter gordura vegetal, germe de trigo, sal, glúten e um conservador, né? Um produto conservador. E aí ele especifica que tem glúten, tá? Porque tem pessoas que são alérgicas ao glúten, né? Aqui, então, vários ingredientes. Olha como tá começando a aumentar. O que eu quero dizer? Aqui a gente conhece todos os ingredientes que vem, né? Algumas coisas assim, fermento biológico, eu não sei, germe de trigo, eu não sei muito bem o que é. Tudo bem, são palavras que não são tão comuns, mas olha só o que eu tô querendo dizer com palavras que a gente realmente não conhece, tá? Então aqui, glúten de trigo, açúcar mascavo, semente de linhaça. E nota como esse aqui tem açúcar, esse aqui não tem, tá? Gordura vegetal de palma, sal, conservador, propinado, babá, emulsificantes, começou a ficar estranho, né? Mono e diglicerídeos de ácido graxos e estearol 2 lácteo lactato de sódio. Na minha cabeça isso aqui deve ter a ver com sal e leite, mas não sei, tá? Então, ó, palavras que a gente já não conhece, a gente pode cuidar. Acidulante, ácido lático e melhoramento de farinha, blá 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 blá. Olha um monte de coisa que a gente não conhece. E aí no final a gente tem, pode conter traços de leite, soja, ovos, castanhas e nozes, né? Pode conter traços, né? Curioso isso.
Agora aqui o último, né? Glúten, farelo de trigo, fibra alimentar, farelo de aveia, flocos de centeio, semente de girassol, sal, farinha de cevada, fubá de milho fortificado com ferro e ácido fólico, gergelim, conservador, enfim, uma série de outras coisas, né? Mas aqui em nenhum outro momento a gente vai ter uma farinha integral, né? Olha só que interessante. Então, quando tu vai no super, olha quantas decisões a gente tem que tomar quando a gente vai no super, né? E muitas vezes a gente só olha assim, ah, é a marca mais conhecida, vou pegar essa mais conhecida aqui, porque a gente confia nas marcas, né? Mas às vezes a gente não pode confiar tanto assim. Então, dá uma olhada ali nos pães que está comprando, te liga naquela relação que a gente fez lá com o encarte, né? Olha no encarte os valores, qual valor vale mais a pena. Daqui a pouco tu tá te empenhando em comprar um produto, seja pão, seja qualquer coisa, papel higiênico que seja. Tá te empenhando em comprar um determinado produto porque tu acha que, sei lá, ele vai te fazer bem, vai fazer bem pra tua saúde, e na verdade ele é um produto que nem valeria tanto a pena assim financeiramente, porque ele nada mais é do que, né, quase que uma falsificação, né, quase um produto falso, tá? Gente, desculpa desiludir vocês assim, tá? E falar de tudo isso, mas informação é poder, conhecimento é poder, e a gente tá aqui se letrando, se alfabetizando pra conseguir dar conta disso, né? Porque o mundo tá aí e tá nos dizendo coisas sobre saúde que a gente fica confuso, mas essas dicas de leitura que eu tô te trazendo, elas vão te auxiliar muito na hora de tomar decisões importantes, tá? Não cai no design bonito. Muitas vezes um design bonito nos convence e o produto de fato é bom, mas não vai só por isso, tá? Não vai só pela marca de confiança, pela cara da marca de ser de confiança. Te liga nisso, te liga nos ingredientes, te liga no que tu quer mais, tá? Sempre um composto mais simples vai ser o mais interessante, tá? A menos que tu queira armazenar por um longo tempo, né? Mas aí vai do teu critério, tá certo? Te liga então sempre nos ingredientes, te liga, se tu quiser, né, nessas tabelas nutricionais, porque daí tu vai conseguir comparar um com o outro, sempre pega 2 produtinhos diferentes, tá? Isso daí tem que ser tua ida no super, gente. É um saco, porque tu tem que tirar um tempo pra fazer isso, mas tu faz isso num mês, nos outros meses tu já vai mais ou menos te ligando no produto, né? Tu vai assumindo novos hábitos de consumo. Isso é legal pra ti, pra tua saúde, pra saúde dos teus filhos, né, da tua família e pro teu próprio bem, pro teu próprio bolso, muitas vezes. Tá bom, minha gente? Espero que tenha ajudado vocês. Comentem aí o que vocês estão achando. Bons estudos e até a próxima.